A eventual vitória do ex-presidente Lula no ano que vem poderia derrubar a Bolsa dos atuais 74 mil pontos para abaixo de 55 mil e deixar o dólar acima de R$ 4,10. Essa é a afirmação de uma pesquisa feita pela XP Investimentos, é o resultado dessa pesquisa. A empresa ouviu economistas e consultores entre os dias 21 e 23 de novembro. E aí é o seguinte, o objetivo desse levantamento era avaliar o cenário eleitoral e estimar o impacto da vitória de 5 nomes. São eles: Lula, Bolsonaro, Dória, Alckmin e Luciano Huck. Lula teve de longe o pior desempenho. Quase metade dos entrevistados avalia que o mercado teria reação muito negativa à vitória do petista. O segundo nome a despertar cautela dos economistas é o do deputado Jair Bolsonaro. Mais da metade acredita que a bolsa cairia se ele vencesse. O cenário mais otimista seria a vitória de Dória. Para 46%, o Ibovespa subiria acima de 90 mil pontos. Alckmin e Huck também apresentam bom desempenho na pesquisa. Ô Vera, me diga uma coisa, esse tipo de levantamento influencia no dia da urna ou não? Não necessariamente, Aros, mas influencia os chamados formadores de opinião, principalmente esses setores do chamado mercado, que o professor Vila diz que não sabe se é alto, magro, baixo ou gordo, mas que tem ali o seu jeito de mover os cordões invisíveis, principalmente com políticos, com esse pessoal do empresariado, com o pessoal que de alguma maneira tenta influir nas eleições. O resultado é previsível. Esses que são apontados como cenários mais seguros são aqueles candidatos do chamado centro, que a gente tem falado aqui ao longo do programa durante vários dias. O centro que reuniria os grandes partidos, os partidos que hoje dão sustentação ao presidente Michel Temer e que a gente não sabe se vão conseguir ter uma candidatura única ou se vão se dispersar em mais de uma candidatura. E o Lula assustar este mesmo mercado também não chega a ser uma surpresa. Por quê? Porque ele, colhido pela Lava Jato, condenado já em primeira instância em uma das várias ações nas quais é réu, ele passou a adotar um discurso de revanchismo em relação à justiça, em relação à imprensa, em relação ao próprio sistema econômico, né? Os empresários e sistema financeiro, que, diga-se de passagem, lucraram como nunca nos governos dele, mas agora ele vê como inimigos e está adotando um discurso de novo do PT raiz, aquele PT de esquerda, o PT da camiseta furada e etc. Então, por isso, assusta e também pela insegurança jurídica que o Lula presidente poderia causar. Não seria nada trivial você ter um presidente da República eleito já com uma condenação penal nas costas, pelo menos uma. Podem vir outras. Ele pode tentar ser candidato por meio de liminares, por meio de recursos e conseguir, porque na justiça brasileira nada é impossível, e conseguir até ser eleito neste cenário aí de pulverização de candidaturas em que ele automaticamente estaria num segundo turno. Então, esse é um cenário que realmente assusta. Lula, assim, mordido e, assim, com sede de vingança, chegando ao governo, o que poderia fazer? Ele já tem dito, já tem dado uma pista, não vai fazer reforma da Previdência, vai reverter tudo que o Temer fez, vai retomar as medidas populistas da época da Dilma, etc, etc. Então, por isso, assusta muito o mercado. Um resultado previsível. A XP Investimentos é uma corretora hoje bastante grande, substitui os bancos até em certa medida para investidores de muito potencial ali, muito cacife, e ela tem um departamento crescente de análise política ali, contratando inclusive jornalistas bons, experientes, para fazer análise política. Agora está entrando no ramo da pesquisa também para ter informação de ponta para os seus clientes. Eu acho que várias instituições financeiras vão fazer isso para 2018, porque o cenário eleitoral é de suma importância para este pessoal. E para você, Andreasa, esses levantamentos feitos pelo mercado financeiro, essa entidade, eles têm impacto no dia do voto? Tem lá na ponta com o eleitor um reflexo? Não, mas é um segmento importante da sociedade, representativo, cada vez mais. Mas eu gosto da crítica do Vila ao mercado, essa entidade, né, que é que nem os tais cabeças pretas do PSDB, Carlos Aros. Dizem que existe a tal entidade, mas ninguém sabe, né? Se é alto, se é baixo. Falam desse troço. O que eu gostaria de destacar, porque eu considero a análise da Vera muito precisa, é o seguinte: o Lula poderia ser
considerando uma ideia de memória, poderia oferecer alguma espécie de segurança. Porque, como a Vera disse, com todo o discurso radical, esquerdista que ele cultivou ao longo de sua vida, uma vez que tenha se tornado presidente, ou quando sentiu a possibilidade de ser presidente, graças àquela famosa carta ao povo brasileiro, carta aos brasileiros, ele, uma vez presidente, se tornou perfeitamente palatável, fez o jogo do mercado, nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil. Ele mesmo, Lula, nunca ganhou tanto dinheiro graças a esse mercado, foi o queridinho do mercado, um ator, um dos maiores palestrantes do Brasil no século XXI. Ele poderia representar uma segurança. Por que não representa? Como a Vera disse, em primeiro lugar, porque é um homem condenado. Certo? Ele representa um risco. Imagine um presidente da República condenado, eventualmente presidente da República condenado em segunda instância. Tudo pode acontecer, como eu já disse, numa campanha que vai ser judicializada. E também, como a Vera disse, ele radicalizou muito o debate nos últimos tempos. Quer dizer, ele faz o discurso correto para a militância, para o seu eleitor, mas a esse custo de assustar o tal mercado. Também quero destacar, porque considero o João Dória, aliás, como eu já falei há muito tempo, o João Dória, carta fora do baralho. Eu também falei que não acreditava no Luciano Huck, acho que não seria candidato e parece agora, há informações de que não será. O que sobra disso aí? O Geraldo Alckmin como, segundo o mercado, o candidato do establishment, percebido como o candidato desse centro-direita, que é aquele, segundo a análise que eu tenho feito, repito, não importa que o Geraldo Alckmin não seja declaradamente um homem de direita. Não importa que ele não seja mesmo um homem de direita. Importa, para fins de percepção, inclusive de pesquisa, para a percepção do eleitor, o modo como ele é entendido. E, por vários motivos, o PSDB ocupou esse espaço ao longo da história. Agora tem o Bolsonaro para rivalizar à direita verdadeiramente. Mas, durante muito tempo, o PSDB se tornou difusamente à direita no Brasil. Concorde ou não? Eu acho que não é. Mas é assim que o Geraldo Alckmin é percebido. Ele, nessa pesquisa da XP, aparece não só como um presidente eleito que não gera impacto no mercado, ao contrário, gera um impacto favorável, como também um dado da pesquisa, que a gente precisa falar aqui, os homens do mercado entrevistados dizem apostar que o Geraldo Alckmin será o presidente. Esse é o dado importante nessa pesquisa. 46% acreditam na vitória dele. É a única pesquisa em que o Geraldo Alckmin aparece na frente, e aparece bem na frente. Leitura disso. Alckmin é o candidato do establishment financeiro. Ô Madu, vou puxar o gancho por essa fala do Andreasa, vou trazer alguns dados aqui. A XP perguntou aos economistas quem vencerá, e aí 46%, como eu disse, acreditam em Alckmin, 19% em Luciano Huck. Bolsonaro aparece em terceiro com 17%, Henrique Meirelles, 8%, e aí vem Dória e Lula com 3% e 2%. É um resultado diferente do que tem mostrado as pesquisas que a gente pode chamar aqui de tradicionais. Dá para confrontar esses dois resultados e dizer que o mercado costuma acertar nesses levantamentos? Ou não? Eu já ia falar sobre o mercado, né? O mercado é a mesma coisa que uma feira. Aliás, uma feira e o mercado se confundem, né? Só que agora a gente está falando de um segmento do mercado que é o mercado financeiro, assim como a feira que a gente vai sábado, domingo, segundo, no dia que quiser, é um outro segmento do mercado, mas é mais ou menos aquela história, o tomate está barato, o preço do peixe vai subir, olha lá, o quiabo está em promoção. O mercado financeiro é mais ou menos a mesma coisa. O mercado, ele vive de expectativas ao mesmo tempo que ele cria expectativas, né? Quando você diz que o dólar vai a 4,10 e o dólar está a 3 e pouquinho, eu não sei quanto é que ele fechou hoje, mas assim, faz com que aqueles que queiram vender dólar a 3 e pouquinho, né, estimulem aqueles que querem comprar dólar. Quer dizer, isso o mercado, ele não é nem baixo, nem ele é gordo, nem ele é alto, nem ele é louro. O mercado somos nós, todos nós fazemos parte do mercado, das expectativas que a gente tem sobre o futuro. Agora mesmo eu fui almoçar com um CEO de uma grande empresa brasileira, e a pergunta, né, que não quer calar é essa: e aí, o que vai acontecer no Brasil? O problema que vai acontecer no Brasil é que ninguém tem a menor ideia. Quem acha que sabe alguma coisa é porque não está entendendo nada.
Então, você quando vê esses números, esse é o desejo do mercado, né? Quando você tem 46% para o Alckmin, o que muito me alegra, por sinal, você vê um desejo do segmento financeiro da sociedade. Por quê? Porque esses 13 anos e meio de PT, que começaram com o Lula, olha o que eles fizeram com a economia brasileira, olha o que eles fizeram com o setor, muito embora a Vera tenha toda a razão, nunca o setor financeiro ganhou tanto dinheiro. Mas depois de 13 anos e meio, o que aconteceu foi que houve uma devastação da economia brasileira. Hoje o Brasil está ficando para trás em termos de economia. Essa que é a questão. Hoje, os agentes financeiros não sabem em que e como investir, porque o futuro tem 3 semanas na frente, você não consegue prever mais nada. Então, essa é a expectativa, né? Ela está traduzida nesses números, né? Então, o wishful thinking, como diz, né? O pensamento desejável seguir uma pessoa como Geraldo Alckmin, de centro, uma pessoa razoavelmente sensata, que tem acho que entrevistamos aqui no 3 em 1, no programa de um ano, comemorando. Eu gostei muito de como a análise que ele fez da situação do Brasil, as propostas dele. As pessoas o mercado financeiro quer calma, quer paz para poder fazer negócio. Aliás, todos os brasileiros querem. Eu acho, Aros, que o Madureira está certo nisso, dos 46%, na análise do que esse número representa. É mais um wishful thinking do que uma expectativa real, que eles acham que esse será o resultado da eleição. Mesmo porque quando você conversa em privado com pessoas aí do chamado mercado, aí pessoas materializadas na forma de CEOs, na forma de economistas, chefes de bancos e de fundos, etc., eles demonstram muito medo da viabilidade eleitoral do Geraldo Alckmin no seguinte cenário, um cenário em que o PSDB deixou de ter o elan que tinha, de ser uma alternativa ao PT, e hoje em dia é um partido igualmente desgastado e desmoralizado, de uma possibilidade de cisânia nesses partidos, então que não daria ao PSDB o monopólio da candidatura de centro, teria mais de uma na prateleira para escolher, um cenário em que ele não empolgasse no Norte e Nordeste, e aí fosse sendo aos poucos cristianizado, que é um cenário possível de uma ulicização do Geraldo Alckmin, que as pessoas não descartam, e de outros nomes serem colocados para roubar a cena. O próprio Luciano Huck aparece citado aqui, eu acho que ainda não está dito que ele não será, assim como não está que ele será, não teve nada de ontem para hoje a decidir que ele não seja candidato. Eu acho que isso é mais uma tentativa dos aliados dele de tirar o nome dele da linha de tiro, num momento ainda muito prematuro, mas podem surgir outras alternativas para capturar esse mesmo eleitorado. Por exemplo, o João Amoedo, do Partido Novo. É um partido pequeno, com pouco de tempo de TV, mas é um nome que fala a essas pessoas, fala a esses atores, sem trazer consigo o desgaste de Aécio, PSDB e tudo mais. Então, o Alckmin pode se ver numa situação em que ele não tenha muita margem para ultrapassagem.